Eu não me lembro quem foi que disse, mas tem uma frase que eu levo pra mim, assim, em relação à efetividade de um ministro de louvor. O lugar mais alto que o ministro pode chegar liderando a adoração é quando a igreja não precisa mais dele pra contemplar o Senhor. É quando ele se torna inútil. O Senhor tem dado um refrão pra gente lá em Londrina. Ele nasceu de um dia que eu tava lavando louça, mano. E eu tava orando exatamente por isso. Eu tava dizendo, Senhor, tem algo mais. Tem mais beleza. Revela, Senhor. Mostra quem você é pra gente. E aí eu tenho uma pergunta pra te fazer. Como é que você tem feito pra você não ser o impedimento de alguém ver Jesus? Fala, galera! Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui pra mais um Jesus Cop Podcast. Seja bem-vindo à nossa sala aqui. E o convite é pra você sentar à mesa junto com a gente aqui pra gente bater um papo. Vai ser um tempo muito especial. O meu convidado tá aqui pela segunda vez. Eu acredito que foi um dos episódios mais assistidos desse ano aqui, mais ouvidos desse ano. E eu tenho novas perguntas para fazer para ele aqui. Tem mais conversa ainda para a gente desenrolar aqui, mas tem sido muito bom esse tempo aqui com cada um dos convidados que vem. E eu queria incentivar você. Toda segunda-feira, 10 da manhã, a gente está aqui. E antes da gente começar o nosso papo, deixa eu te falar uma coisa. Meus amigos, isso aqui é igual um filho. Entendeu? Que você vai gerando durante meses e às vezes anos e de repente ele nasce. Nós estamos lançando aqui Olhe para Jesus, o meu novo livro, Como se tornar mais parecido com Cristo. Essa mensagem aqui é a mensagem que tem queimado nossos corações nesses últimos anos e a gente compilou ela aqui de uma forma bem simples e direta para te abençoar. Olhe para Jesus é um livro que é para pessoas que querem sair desse lugar raso e entender qual é o verdadeiro cerne do Evangelho. Qual é a verdadeira mensagem que Cristo veio trazer a nós. Então eu queria incentivar você a ler esse livro. Eu queria dizer o seguinte para você: hoje você é resultado daquilo que você contemplou durante a sua vida. E se você quer uma verdadeira transformação, você vai ter que mudar a contemplação. Se você quer ser transformado de verdade, não um adestramento, você vai ter que olhar para Jesus. E o que isso significa? Como olhar para Jesus? Então, você vai aprender isso nesse livro, tenho certeza que vai te abençoar muito e talvez nessa conversa aqui hoje a gente fale um pouquinho sobre isso também. Então, vamos embora pro episódio de hoje? Vou deixar o link aqui na descrição para você pegar a sua cópia aí, a gente entrega na sua casa. Vamos embora. Paulinho. Douglas Gonçalves. Obrigado por você estar aqui mais um dia. Valeu, mano. Falou na School, né? Junto com o Pedro. Gravou uma canção. Vocês regravaram, então, o encontro aqui. Fizemos uma versão diferente, num lugar diferente, assim. Tem arranjos novos também. Sou suspeito pra falar. Duda tá aqui também? Essa canção é muito especial. Mano. Coloquei o fone pela primeira vez e ouvi e falei... Lá na nossa igreja, com a nossa galera, ela tem abençoado a gente demais. E aí, e foi um privilégio estar aí, cara. Gravando ela de novo e com uma roupagem diferente. Ficou lindo, vai ficar muito bom. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? A última vez que você esteve aqui, a gente falou muito sobre a música que o Senhor soprou e ela foi pro mundo inteiro, né? Eu até falei pra você, já tá na América Latina, os caras cantando lá em espanhol. E onde a gente vai, os caras estavam na Nicarágua, os caras estavam lá cantando na Nicarágua. Caraca. Então, assim, muito legal ver o que o senhor tá fazendo. Com isso, vem convites para você ministrar e ir lá para guiar a adoração em outros ambientes e tal. Mas você sempre foi profundamente inserido em igreja local, tal. Então você tem vivido um pouco dessas duas realidades, né? Com esse tempo agora, que já vai fazer alguns anos aí, né? De você saindo, indo pra estrada. O que você refletiu sobre isso? Porque assim, vou te falar da minha crise, né? Sim. Igreja local, você vê um fruto mais efetivo ali do começo ao fim. Eu vejo um cara se convertendo, sendo discipulado e tal. Quando eu vou em algum lugar pregar, no meu caso, é uma mensagem, uma pancada ali e eu vou embora. Eu não sei o que foi feito com aquilo. Às vezes eu comecei a ter a tendência de falar assim, cara, não faz sentido eu viajar porque, né, eu não tô vendo a construção ali, parece que tô participando às vezes de um entretenimento ali e tal. Mas, de fato, eu tenho a impressão que o Senhor nos chama a fazer. Então eu fico nessa tensão. O que você refletiu sobre isso nesse tempo seu?
Pô, massa, mano. Muito legal você começar falando disso. Trago um abraço dos meus pastores, Davi e Mônica, lá da Igreja Nova Aliança em Vou Londrina. estar em agosto lá. Mano, a gente tá com expectativa. E trago um abraço deles. Cara, de fato, assim, tem sido um tempo diferente nesse sentido de viagens. A gente nunca foi um ministério itinerante. Sim. Desde o começo, assim, quando as coisas do Drops foram desenrolando e, enfim, de alguma forma o Senhor foi dando um volume, a gente sempre teve e ainda temos muito claro esse pilar da importância da igreja local. E aí, a gente foi também muito intencional no sentido de como a gente lidaria com convites, por exemplo. Então, a gente sempre teve um acordo e alguns acordos com os nossos pastores em relação à estrada, convites, coisas que a gente entendeu desde o começo que seriam importantes para blindar o nosso coração. Ok. E, cara, mais uma vez assim, né? Nada contra o itinerante. Acho que é um movimento que a igreja precisa de irmãos que se movam assim, né? A gente tem exemplos bíblicos de homens que serviam as igrejas. Cara. Mas o ponto crucial é o fato de você ter uma raiz. No nosso caso, a gente entendeu que essa raiz da igreja local, ela sempre vai ser mais forte, assim, mais apoiada. Ok. É como se vocês fossem uma banda, um ministério de louvor de uma igreja local que está viajando, e não uma banda que viaja e congrega em algum lugar, né? Exato, mano. Exatamente. E aqui eu aproveito até para fazer um pedido público de perdão, porque a realidade, Douglas, é que a gente fala muito mais não do que sim pros convites. Imagina. E às vezes a gente pisa em lugares que os caras falam, pô, cara, fazia, sei lá. Mandei 10 vezes lá o convite, vocês não respondem. E o ponto não é que a gente não quer estar, é que a gente realmente adotou medidas para que a gente possa, para que a gente não perca esse pilar do estar plantado, do servir um povo, uma casa, uma igreja, uma visão. E aí, entrando no que você me perguntou sobre como de alguma forma eu tenho visto ou de alguma forma aprendido durante esse tempo. Cara, é um desafio. É um desafio porque, na grande maioria das vezes, você acaba indo para reuniões e lugares onde aquele evento em si não é o ordinário da igreja, digamos. Sim, exato. É um evento, é uma parada que tá rolando e, obviamente, muita coisa preciosa acontecendo, mas eu acho que, de alguma forma, eu tenho aprendido a não me alimentar desses momentos. Ok. De não achar que isso é, entre aspas, a igreja. Sacou? Entendi. E não tem jeito, mano. É como se você fosse uma festa de casamento e fala, nossa, o pessoal aqui se veste assim. Não, vocês vestiram mano. daquele dia assim. Exato. E aí você precisa voltar da festa, mano. E você precisa ver as pessoas... Lavar a louça, arrumar o salão. Sacou? Ver quem faltou, quem veio, como foi. Enfim. Não tem jeito. O caminho de amor à igreja local, eu tenho aprendido, pelo menos, que ele é assim. Ele existe em mim. Mas, se eu não me atentar, ou melhor, a tentação de olhar para fora e viver a partir desse lugar de saída, ela é muito grande. Porque, vamos lá, mano, não tem muito do chão da vida nesses lugares, no sentido de... Cara, é muito doido, assim, da forma que tá organizado hoje, né? E tem uma coisa boa e ruim, né? A boa é que a galera, por algum motivo aí, aprendeu a honrar e tal. Então, assim, hoje... São poucos os lugares que você fala assim, nossa, eu fui maltratado ali. É poucos. Os caras vão lá, tipo, pagam uma passagem de avião, aí você pega lá com um carro decente, vai te buscar e te leva pra almoçar em algum lugar. E o cara quer te honrar. Tá? E todo mundo te elogia. Pô. Todo mundo fala, cara, ouvindo a sua música aconteceu isso comigo. Poxa, durante uma pregação sua aconteceu isso comigo. Você fala, nossa, cara, acho que eu sou bom mesmo, hein? Pô. Exato. Mas é uma linha fina, mano. E aí você é tentado a falar, não, eu quero ficar nesse lugar, porque aí eu volto aqui
em alguns momentos você tem desonra, tem um monte de treta, Tá e vendo? ninguém quer tirar foto com você. Na minha igreja local, ninguém me valoriza, entre aspas. Ninguém me valoriza. Sacou? Eu não tenho, sei lá, a voz ou o que eu deveria ter. E é uma linha fina, mano. Por isso que eu acho que, de alguma forma, no que a gente tem construído lá em Londrina, desde com Pedro e Raquel, os pastores de jovens, até mesmo com os pastores nossos, Davi e Mônica, muita coisa eu tenho percebido a importância de ser intencional nisso. Então, vou ser muito vida real aqui. Tá. Eu faço, não sei se essa é a melhor palavra, mas eu faço questão de estar em reuniões que, assim, mano, não tem muito glamour. Então, por exemplo, a gente é uma igreja que tem sala de oração. Às vezes a gente sai para ministrar numa sexta e a gente vai numa conferência lá pra, sei lá, mano, 3, 4, 5 mil pessoas. Mas terça-feira eu tenho um horário na sala de oração das 10 da manhã às 11h30. E às vezes não tem ninguém lá dentro. Às vezes entra uma irmã, às vezes um irmão, às vezes uma família. E a gente tá lá. E eu tenho aprendido que isso é pedagógico, mano. E a galera da banda tá lá? Nem sempre. Alguns têm turnos também em outros horários. Mas o meu ponto com esse exemplo é que a maneira que eu tenho aprendido de não cair em algumas ciladas desses contextos da saída é tendo medidas pedagógicas, protetivas, mano, com aquilo que de fato me posiciona, até eu diria para um propósito maior, mano. Porque Jesus não vai voltar para uma conferência de final de semana. Jesus vai voltar para uma igreja que tá plantada, que tá vivendo processos, estações. Que a conferência pode ter ajudado em alguma coisa, mas Sim, que é uma mano. somatória de um monte de coisas ordinárias. E sabe que isso que você tá falando, dessa sala de oração, é uma medida, eu diria que é um teste para você mesmo, né? Tipo assim, estar naquela sala e fazer de todo o coração é uma avaliação que você mesmo, não precisa ninguém fazer. Ninguém tem que falar assim, ele tá lá na sala, esse cara é de verdade. Você tem que ficar falando, eu sou de verdade. Porque eu falei, eu cantei com muita intensidade diante daquelas 3 mil pessoas. E eu fiz o trabalho mais xoxo aqui. Entendeu? Então, tipo, ou nem quero ir, ou nem tô indo, né? Porque o que eu percebo é Jesus fazendo exatamente isso no Sermão da Montanha. Dizendo, cara, é muito legal esses caras orando em público. Mas o teste do coração de vocês é se vocês tiverem coragem de entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto. É muito legal os caras ofertando e postando o quanto ofertou. Mas o teste de vocês é se ninguém nunca... E é um teste pra você, porque a avaliação é com a gente mesmo o tempo inteiro. Eu sou de verdade, cara. Eu sou de verdade. É verdade isso que eu tô vivendo. É uma avaliação com a gente, né? Exato. Então eu fico pensando assim, eu tenho um tempo livre. Eu tenho vontade de ir pra presença de Deus quando eu tenho um tempo livre. Esse era o teste que Jesus ficava toda hora apresentando pra eles. Ouvindo você falar, acho que isso vem muito de encontro com algo que eu tenho ouvido do Senhor nesses dias e que eu tenho orado, que diz respeito a desenvolver um amor sustentável pelo Senhor. E eu tenho aprendido, mano, que esse amor sustentável, ele se revela muitas vezes em momentos do meu dia ou da minha vida aonde eu não quero estar com o Senhor, ou eu teria liberdade de não estar. Sabe? Mas eu intencionalmente vou para aquele lugar. Eu entendi onde é a minha fonte, mano. Eu entendi de onde eu preciso beber, mano. E, cara, assim, sendo bem vulnerável, vira e mexe, assim, às vezes eu tenho algumas estações e coisas acontecem, às vezes eu não consigo dormir, por exemplo, uma noite ruim. E às vezes eu vou pra sala de casa lá e eu tô buscando o Senhor, a gente tem um pianinho lá, e eu sento no piano, começo a amar o Senhor ali. E não adianta, Douglas, no final do dia, eu sempre me lembro, mano, que o meu amor pelo Senhor, ele não é feito desses eventos, dessas conferências, grandes reuniões. Ele precisa começar nesse lugar do Sermão da Montanha, do secreto, do escondido, do reservado.
E no segundo momento, eu diria que ele precisa desaguar no contexto da vida da igreja, sabe? Que é o lugar onde, de fato, as pessoas muitas vezes vão te conhecer, mano. Vão te conhecer, né? Exato, vão saber, vão pegar eu num dia ruim, que eu, sei lá, cheguei lá e não dei um bom dia direito, sabe? Normal. Então, o que eu tô querendo dizer é que, às vezes, é muito fácil a gente querer apresentar a nossa melhor versão numa conferência de uma noite, de um final de semana. Mas eu acho que o desafio é esse, a gente aprender a construir algo sustentável com o Senhor nesses lugares que não são vislumbrantes ou não tem uma grande evidência. A igreja local é esse lugar, mano, onde a gente é forjado, a gente é lembrado de princípios, valores, a gente é lembrado do porquê a gente faz o que a gente faz. Sabe que eu liderei um grupo, fazia uma mentoria com líderes, né? E, cara, chegou a passar lá, sei lá, deve ter passado umas 5, 6 mil pessoas lá, de líderes assim, que a gente fazia no Zoom e tal. E eu abria para perguntas todo dia, não importa o tema que eu tava falando, ia chegar essa pergunta. Cara, como é que eu faço? Meu pastor não me reconhece. Meu pastor não me... E direto a minha resposta era, que bom, mano. Que bom. Porque a igreja, ela é o lugar de moer o nosso ego. A família também é isso. A igreja, como uma extensão da família de Deus, é para isso. Entendeu? É o lugar. Imagina se todo mundo te celebrasse. Não é a igreja é esse lugar. Lógico, não tô falando, tem abusos, tem falsos profetas e falsos pastores e tal. Mas eu tô dizendo assim que, no geral, é Deus, cara. Deus faz isso com a gente. Né? A Duda acabou de citar aqui, né? Vocês fizeram essa música juntos, cantaram essa música juntos, que foi a Duda que escreveu. E ela vai chegar nos comentários e vai estar escrito lá, pô, linda essa música do Paulinho. Beleza. Porque a igreja é esse lugar de moer o nosso ego, porque nós temos que sair da frente e saber que essa música é de Jesus. Mano. Que essa pregação que você fez é de Jesus. Se acertou, foi Jesus. Quando a gente erra, é nós. Mas quando a gente acertou, foi Jesus. Então, é isso. Não sou reconhecido. Pô, que bom que você não é reconhecido, mano. Mano. E outro aspecto, né, Douglas? A pergunta que eu me faço é: o que é ser reconhecido? Exato. Fora isso. Tipo, o que é, mano? Porque, mesmo dentro desse contexto, e eu creio nisso que você falou, que a igreja é esse lugar pra moer o nosso ego. E também é precioso, mano, quando você, dentro da sua comunidade, consegue de alguma forma vislumbrar alguns frutos, assim, e você olhar e falar, pô, mano, é bom servir o Senhor. É muito engraçado a gente tá falando disso. Domingo, agora, último domingo, domingo de manhã, a gente tava no culto e tal, e que terminou, eu desci pra pegar as crianças na salinha, os meus filhos. E aí eu cruzei com duas senhoras. E a gente foi junto, assim, né? Indo pra lá. E uma delas tava me olhando, assim, com um olhar super amoroso, assim. E eu conhecia uma das duas. Essa que tava me olhando, assim, de um jeito diferente. Eu não conhecia ela. E a gente ali junto. E ela virou pra mim e falou assim: que alegria fazer parte dessa igreja. E eu olhei pra ela, assim, meio sem entender muito bem. E ela falou: como é especial poder adorar Jesus com vocês. Ter vocês aqui cantando com a gente, adorando o Senhor. E isso, cara, acho que trouxe pra mim, assim, esse lembrete, assim, sabe? Tipo, o Senhor tem um povo, mano. Então eu não posso olhar pra fora e fazer de fora só, de repente, algo que me faça ter essa noção de que, poxa, vale a pena. Eu preciso aprender a olhar pra dentro, assim. E, cara, mais uma vez, sendo muito vida real, a gente precisa, como ministro, daquele culto que, entre aspas, não tá funcionando. Exato. Pra gente que tá envolvido com adoração, isso é muito visceral. É aquele culto que você tá ali e você fala, bicho, Deus não tá aqui, cara. Senhor amado. Todo mundo veio. Ele não veio. Jesus, a hora que você entrar, avisa a gente, por favor. Mas só que essa vida é real, né? Mano. E um ministro que de fato teme ao Senhor, eu pelo menos tenho aprendido isso, ele é forjado nesses momentos, mano, onde ele precisa exercer, sabe, o discernimento, a vida apoiada no Espírito, de olhar pro Espírito e dizer, não é uma conferência, não tem nenhum estímulo, assim,
Isso aqui é a igreja e a gente tem que aprender a amar Jesus nesse contexto. Então, vamos lá. E é aquele tempo de olhar para a igreja, de dizer, irmãos, vamos, sabe, e você construindo juntos esse lugar para Deus. Eu tenho aprendido que isso é muito saudável, mano. Eu fiz o podcast antes com o Pedro, né? E a gente falou sobre dopamina, né? E esse termo está sendo usado muito, né? Até os caras têm falado de um culto dopaminérgico, né? Que, né, você fala, cara, né? Você é entretido e tem prazer e tal. E eu percebo, tem um texto que sempre mexe muito comigo. Até foi o John Piper gravou um vídeo falando que foi o último e-mail que ele trocou com o Tim Keller antes dele morrer. Caraca. Eles estavam falando sobre esse texto bíblico, né? Então você imagina, os caras trocavam e-mail falando de texto bíblico. Abriu a sua caixa, tem o e-mail do Tim Keller. Exato. E aí ele falando que o texto que eles estavam conversando por e-mail era aquele texto em que Jesus envia os discípulos de 2 em 2. Eles vão. E aí, cara, eles voltam. Jesus deve perguntar, né? E aí, como é que foi e tal? E aí os caras falam assim, os demônios nos obedecem quando a gente fala em seu nome. E eles estão assim, cara, extasiados. E, falando quimicamente, o que esses caras experimentaram? Dopamina, mano. Imagina, tem um cara endemoniado, você fala, sai em nome de Jesus, o cara volta ao normal, fica são, é curado. Cara, Uau. Êxtase, mano. Êxtase. E todo mundo ao redor olhando e falando, meu Deus está entre nós e tal, beleza. Aí Jesus, muito gentleman, né, fala, cara, que incrível, eu vi Satanás caindo do céu, vocês têm autoridade mesmo, tal. Mas aí ele fala, mas não se alegrem, porque os demônios obedecem a vocês. Alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Caraca. Ele pega e puxa o cara para baixo e fala assim, não se satisfaça em ministério. Não se alimenta de sucesso ministerial. Não faz disso. Não, cara. Do prazer de ver as coisas. E é incrível, cara. Ele tá mandando os caras expulsar demônio. Ele tá mandando os caras curar. Ele tá mandando. Mas continua completamente enraizado no fato. Mano. Você tava caminhando para eternamente ser condenado no inferno. E ele encontrou você, te adotou como filho. E você agora é cordeiro com Cristo Jesus e tá sentado com ele nas regiões celestiais. Não deixa nada superar isso. Roubar esse lugar. Não deixa nada superar isso. Isso é suficiente. E para saber se isso é suficiente para nós, passa pelo lugar de e se eu perder tudo? Passa pelo lugar de se eu não cantar mais, se eu não pregar mais, se eu não tiver mais oportunidade, se eu não tiver... Mano. É difícil, mano. É difícil. E eu preciso ser sincero aqui, mano. Eu já trilhei esse caminho. Eu já cheguei em um lugar de perceber que eu tava me tornando o que eu fazia. Sua identidade. E um dia o Espírito Santo me fez essa pergunta. E se eu tirar tudo que você tem? Eu não lembro se eu contei essa história no primeiro podcast. Conta de novo, se for. Mas teve um ano, mano, na minha jornada assim com o Senhor, teve um ano que foi muito pontual. Tô achando que eu contei isso já, mas enfim. Não tem problema. Eu recebi um convite para ir para fora, participar de um camp de composição. E cara, meus pastores me liberaram para ir, arrumamos agenda, tudo mais, deu certo. E aí foi passando uns meses, foi chegando a data da viagem. E eu viajei antes disso com a minha família, meu sogro e minha sogra. Nessa viagem com eles, de descanso assim, eu comecei a ter sintomas de gripe. E aí voltamos dessa viagem, eu fui numa farmácia, eu viajaria no dia seguinte, e era aquela fase que você fazia o teste do Covid para apresentar no embarque. E eu fui numa farmácia, fiz um teste do Covid, porque eu pensei, cara, se eu tiver, eu já nem viajo amanhã, nem vou para São Paulo. Certo. Já fico pra cá. Fiz o teste, deu negativo, beleza, no dia seguinte fui pra São Paulo. Cheguei em São Paulo, fiz o teste pra apresentar no embarque. Quando eu vou pra pegar o teste, a moça fala, olha, espera um pouquinho, que a gente precisa falar com você. Eu fico ali, de repente ela sai de dentro e me dá um
um resultado. Ela diz, olha, a gente fez aqui o seu teste do Covid e deu que você tá com Covid. Deu positivo. Eu preciso que você espere que agora assine um termo. Eu expliquei pra ela, falei que um dia antes eu tinha feito o teste e perguntei se eu poderia fazer mais um outro. Porque eu falei, moça, se eu não tivesse esse primeiro, beleza. Mas eu preciso pelo menos saber de fato o que tá rolando. Fui em outro laboratório, fiz mais 2 exames lá. Fiz aquele que era pelo nariz e mais um outro, acho que da garganta, sei lá. Cara, deu à tarde, saiu o resultado, faltava umas 3 horas pra embarcar. Aí fui lá pegar o resultado, o cara me dá o resultado e diz, ó, negativo. Tá negativo pra Covid. Falei, pô, então beleza, deve ter sido um falso positivo de manhã. Só que esse negativo era de um dos exames, o outro ainda tava pra sair. Bom, pra resumir a história, quando sai o resultado do último, vem uma outra moça lá de dentro do laboratório e fala, ó, realmente, a gente reviu seus resultados, avaliamos mais de uma vez, e você realmente tá positivo pro Covid. Então, a partir de agora, a gente já avisou a sua companhia aérea, você tá impedido de viajar. Você avisou direto? Direto, mano. Daí, tipo, já era. E aí, cara, peguei os exames, liguei pra minha esposa, falei, ó, tô voltando pra casa, vou ver como que eu vou fazer aqui e tal. E aí peguei um ônibus, eu sei que no dia seguinte, assim, umas 6 da manhã, eu tava chegando em casa. E aí, cara, eu sentei na sala, assim, eu falei, caraca, Deus, tipo, pô, que banho de água fria, né? E eu ia pra uma cidade muito legal nos Estados Unidos, que é Nashville. Que é uma Da música, do mano, country. É a parada, assim. E eu tinha vendido um violão pra pegar uma grana e comprar um violão lá que eu sempre quis ter. Essa parada de músico, né? Mano. Os brinquedos de música. E aí, Douglas, mano, beleza. Deu o primeiro dia, deu o segundo dia. E eu comecei a ficar mal. Tipo, emocionalmente, assim. Comecei a entrar numa crise. E eu lembro que todas as manhãs, umas 5 e pouco da manhã, eu ia pra sala e orava, buscava o Senhor, ficava lá, mas eu não via nada do Senhor. Não sei se você teve estações assim, onde parece que Deus, sabe? Sim. Ele tá ali. Parece que o céu tá de bronze. Mano. Ou tipo assim, ele tá ali, mas ele não vai falar nada. Ele tá deixando você no seu tempo. E dia após dia. E aí eu lembro que num desses dias, assim, um dia a minha esposa chega em mim, ela vê que eu tô meio transtornado, e ela fala, cara, e aí? Tipo, sai dessa, qual que vai ser? E eu lembro que eu virei pra ela, eu falei assim, amor, mas se o Senhor pelo menos falasse comigo, porque a impressão que eu tenho é que do nada eu caí num abismo, assim. E no dia seguinte eu fui pra sala de novo, e eu tava ali amando o Senhor, e de repente o Senhor começou a falar comigo. E o Senhor começou a apontar áreas muito específicas da minha vida. Aonde eu comecei a perceber que eu tava abraçando essa ideia de que eu era as coisas que eu fazia. Assim como os discípulos, eu tava indo pra dopamina, sabe? Eu tava entorpecido. E aí o Senhor começou a ser muito categórico comigo. Ele disse, olha, eu toquei na sua saúde. Eu tô tocando nas suas finanças. Eu tô tocando nos seus filhos. Ele disse, até o violão que você tinha, eu tô tocando e tirando de você. Para que você aprenda a fazer um caminho de volta. E realmente parar de se apoiar em outras coisas. Em outras palavras, é o que você disse. É o Senhor me lembrando da minha miséria. E dizendo, olha só, celebre que o seu nome está escrito no livro da vida. Isso tem que ser suficiente. É o lugar mais alto que existe. Mas, mano, eu queria te falar que isso durou, tipo assim, uma semana. Mas foram 6 meses. Deu nessa luta. E eu lembro que eu, às vezes, ia ministrar em algum lugar e eu tinha que ligar e pedir um violão emprestado pra alguém. Sacou? Sim. E detalhes.
Mas nisso eu consegui ver a mão do Senhor em não permitir, mano, que eu abraçasse esse êxtase que muitas vezes nos cercam. Sabe, de fazer coisas para o Senhor, em nome do Senhor. E aí, quando você se vê, é exatamente esse lugar do texto. Jesus, fui naquela conferência, você viu tanto de gente que estava cantando a música. Aí Jesus fala, não, legal. Poxa, que incrível. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. Não se alegre. Mano. Então, Isso é muito desafiador. é desafiador, mano. Porque talvez exista um sistema, né, que tenta puxar a gente para esse lugar. E você tá falando sobre ministrar, eu tô falando de pregar, e as galera que tá nos ouvindo aqui, em sua maioria, não são cantores e pregadores, mas, cara, isso tá nos detalhes de qualquer coisa. Então, por exemplo, poxa, eu ajudei lá no congresso, fiquei até madrugada lá na conferência, pondo as bandeirinhas, fazendo as coisas, né, penduramos o cartaz lá e tal. No final da conferência, o pastor leu a lista lá, agradecendo, e não falou meu nome, mano. Não fui citado. Não fui citado. Aí, cara, só vai embora chateadíssimo pra casa. Então você vê que pode ser na congregação com 30 pessoas, essa vaidade do nosso coração tá ali, sabe? Tipo É assim, a nossa natureza, mano. Poxa, eu tô liderando aqui o pequeno grupo, mas na hora de chamar pra liderar algo maior, nunca lembra do meu nome e tal. Poxa, eu tô aqui tocando, né, das quintas-feiras e nunca me colocam no domingo. Tá ali, né, mano? Tá ali, tipo assim, nos detalhes, pode estar liderando o Ministério Infantil com 5 crianças, que é essa mesma luta constante de por que você está fazendo, por que você está fazendo, por que você está fazendo. Me parece, mano, que muita coisa ao nosso redor tenta nos posicionar nesse lugar de acharmos que somos algo que o Senhor não disse que somos. De nos vermos numa posição que ok, o Senhor considera, mas não é isso que Ele tem para nós. Então, eu gosto daquele texto quando Jesus diz: eu já não os chamo de servos, eu os chamo de amigos. Eu tenho aprendido que uma das coisas que me blinda dessa inclinação é me lembrar que o convite de Jesus é sempre para ser um amigo profundo, para desenvolver uma amizade, sabe? Um tal relacionamento com Ele, que eu vou estar tão imergido no coração dele, tão banhado por quem Ele é. E aí pouco me importa, mano. Outras coisas não me definem. Sabe, outras coisas não me definem. O que me define é quem o meu amigo diz que eu sou pra ele e quem ele é pra mim. É doido, Douglas, você falar isso. Porque é sutil, mano. É sutil demais. E tá muito presente. E como a gente tá falando coisas para Deus, né? Sim. É tão sutil, porque quando você vê o texto de Marta, cara, ela vai com sede ao pote, né, mano? Ela pede pra Jesus dar uma bronca em quem tá fazendo certo. Ela fala, pô, briga com ela. Entendeu? Então, assim, é tão sutil que se torna em algum momento perceptível, né? E Jesus tem que puxar nosso tapete e falar: Marta, você tá se definindo pelo que você faz. Né? Exato. Mano, Jesus tá na sala e você tá querendo correr, fazer coisa. Cara, tem um livro do Corey Russell, chama Ensina-nos a Orar. E ele fala de vários exemplos. Nossa, esse é muito bom. Se eu não me engano, é esse livro. Ele fala de Marta e Maria. Fala. E ele traz uma perspectiva muito especial. Ele fala que sempre que Jesus vai ao encontro das irmãs, em todos os evangelhos, quando descrevem a passagem, os evangelhos sempre descrevem Marta correndo e andando, Exato. e Maria sempre esteve sentada. E é interessante pensar nisso, porque eu acho que isso aponta para também uma perspectiva de como o nosso amor pelo Senhor, ele brota desse lugar de contemplá-lo, de estar aos pés. Uma vez o Senhor me disse, num devocional,
o seu fazer nunca pode ser maior do que o seu estar. Nunca. O dia que você se vê fazendo mais e estando menos, para. Porque alguma coisa tá saindo do controle. Tanto que ele coloca no livro, né? Não é Marta ou Maria, né? É Maria antes de Marta. Exato. Então é como se senta aos pés, contempla, desenvolve amizade e levanta para fazer o que ele tá pedindo para fazer. Mano. Né? O que ele tá pedindo para fazer. Agora, você sabe um dos motivos para mim que nos leva... Tem uma tentação muito grande de ser Marta, porque, cara, quando você senta aos pés dele, ele te confronta nas coisas. Ele te ama, mas ele também fala, cara, precisa mudar isso, precisa mudar aquilo. E aí, você consegue fugir de Deus sendo coisa pra Deus, né? Pô. E é um ótimo, entre aspas, né? É uma ótima desculpa, né? Pô, ainda Porque você consegue aliviar a culpa, né? Uma Você não tá fugindo de Deus pra usar droga, né? Exato, Você tá mano. fugindo de Deus fazendo coisas pra Deus, né? É como se uma coisa justificasse a outra. Eu tô fazendo. Você ouviu a pregação domingo? Não, cara, tava não sei onde, tava fazendo não sei o quê, tava servindo a Deus. Mano, é maluco esse cenário de Marta e Maria. É interessante que as duas falam a mesma coisa pra Jesus. Lá em Lázaro, né? Quando ele vai pra... Quando Lázaro ressuscitar. morre, E aí Jesus fica sabendo, ele volta, vem encontrá-las. E a fala das duas é a mesma. A diferença é que o texto diz que Marta, ela sai correndo ao encontro de Jesus, vai até ele e diz: aonde você estava? Se eu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se você tivesse chegado antes, papapá. E aí o texto diz que Jesus ouve ela. E é maluco porque, eu não lembro qual evangelho que é, mas em um deles o texto diz que alguém vai até Marta volta e ela diz para Maria: ele mandou te chamar. O mestre tá aí. E aqui a gente volta no que a gente tava falando. Ela chega, Marta encontra a Maria parada. Uma das coisas que eu acho, Douglas, que acho que a gente tá falando de ativismo também. O ativismo revela a nossa inquietação diante da presença. Há uma agitação no nosso interior quando Jesus está no lugar. E não é uma agitação boa. Ela revela talvez o quão longe, o quão distante e ao mesmo tempo atarefado nós estamos. Marta diz: ele mandou te chamar. E Maria vai ao encontro dele, olha para Jesus e ela fala a mesma coisa. Ela diz: se você estivesse aqui, as coisas seriam diferentes. Mas a impressão da intenção da fala de Maria é: que bom que você veio. Tipo assim, o nosso consolo. Você tá aqui. Porque eu tava... uma frase que eu coloco aqui que é do John Piper, ele fala assim: cristianismo, antes de ser uma fé do fazer, é uma fé do contemplar. Então não é primariamente um chamado a fazer algo, é olhar para alguém. E é muito doido isso, porque a forma que Deus nos fez, né? Cara, um dia eu parei assim pra pensar, né? Falei, cara, meu pai, ele escreve livro, tem uma editora. Meu pai, ele tinha um programa de televisão. Meu pai plantou uma igreja. Meu pai... Eu comecei a olhar e falar, cara, tudo que eu faço. Eu tô escrevendo um livro, uma editora, vendendo um livro, não é um programa de televisão, é no YouTube por causa do momento agora, é uma igreja e tal. Só que eu não planejei isso. Caramba. Às vezes eu paro e o jeito que eu sentei assim é do meu pai. Mas por quê? Cara, nada vence a contemplação. Você assistiu. Eu tava conversando com o menino, ele falou assim: poxa, meus pais se separaram novos e tal. Eu falei assim: se você não fizer algo de forma intencional, você vai fazer a mesma coisa. Ah, não, mas eu não quero. Não interessa se você quer. Você contemplou. Exato, mano. E aí ele me perguntou: mas o que eu faço? Contemplo outra coisa. O que vence contemplação? Contemplação. Você assistiu um pai fazendo tudo errado, uma mãe fazendo tudo errado, professor fazendo tudo errado. Ele fala: qual é o único jeito? Olha para Jesus, cara. Olha para o Senhor. E agora, fixa os seus olhos no autor e consumador da sua fé. E você vai ser transformado de glória em glória à imagem dele.
E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Esse é o desafio de todo ministro, de todo pastor, deveria ser, né? De todo pastor, de todo ministro de louvor, que é ajudarem pessoas a ver Jesus. Mas, quando a gente parece que está tendo certa eficácia nisso, as pessoas querem colocar a gente na frente. Sim, mano. Né? Como é que você tem feito para você não ser o impedimento de alguém ver Jesus? Ai, cara. Eu acho que a nossa natureza carrega essa coisa de ídolos, né? De Sempre, desde sempre, né? Desde sempre, mano. De colocar coisas e pessoas no lugar que é do Senhor. Uhum. Então, e é maluco quando você falava sobre frustração, porque é difícil, mano, quando você falando sobre nesse contexto das pessoas te colocarem num lugar. Se eu entendi bem, essa é a pergunta. Como que você faz pra não entrar nisso, pra não comprar isso, né? Porque você tá dizendo, eis o Cordeiro de Deus, tira o Exato. pecado do mundo. Aí o cara tá falando, nossa, que incrível essa sua canção, eis o Cordeiro de Deus. Cara. E aí quando você frustra isso, mano. Sendo muito sincero, mano, eu não consegui encontrar, assim, uma resposta ainda. Um modelo eficiente ou... De frustrar, você disse? Tipo, eu tenho aprendido ou buscado ir pra esse lugar. Não falo de uma perspectiva que eu já estou, mas é um lugar que eu tenho orado e pedido graça pro Senhor. De trilhar um caminho de mansidão e humildade. Uhum. No sentido de que eu preciso de sabedoria pra redirecionar isso. Pra dizer, cara, não é isso, mano. Uhum. É maluco porque, sei lá, falando um pouco das canções que o Senhor tem dado pra nós, algumas delas, e especificamente é Ele, aponta muito pra esse lugar. É uma canção, na minha opinião, muito vertical, assim. O título dela é Ele. Então, me parece que as pessoas, não é uma regra, nem são todas, mas existe uma parcela que ainda diz: você precisa de alguém entre você e Deus. Não. Isso é muito forte na nossa cultura ainda. Você precisa de um mediador. Tem alguém, você precisa de um guru. Você precisa de alguém que conhece o caminho. Alguém que... E aí, nesse bolo louco, tem diferentes tipos de testemunhos, de jeitos, maneiras. Então, irmãos que chegam e você consegue ver uma verdade na pessoa dizendo: cara, poxa, essa canção, quero te agradecer porque o Senhor usou e me ajudou muito no processo, ou me fez olhar para o Senhor de fato. Mas tem algumas falas que transcendem isso e você se vê nesse lugar. Mano, acho que você tá me pondo num lugar que não sou eu. É uma pergunta difícil, Douglas. E eu confesso pra você que às vezes eu tenho pensado se é o meu papel frustrar intencionalmente. Uhum. Então, porque eu percebi que foi um caminho que alguns ministros tentaram. Tipo assim, já começa dando no meio, já fala sobre isso, já, né? Tipo assim, nem vem no final, ninguém tal. Então tem, pensando assim, ó, vamos educar a galera já falando ali. Ou não, vamos ignorar porque não tem o que fazer. Eu não sou pastor dela, não vou conseguir também mudar isso nela agora. mano. E aí tem uma outra parada, né? Que é tipo assim, você escreveu uma canção que aponta para Cristo, que revela sobre Ele, que chama para uma radicalidade de vou largar tudo e perder tudo com alegria, tal. Poxa, você quer que 10 pessoas ouçam, 100 pessoas, 1000 pessoas ouçam, 1 milhão de pessoas ou 100 milhões? O óbvio vai falar: Senhor, sopra isso aqui, essa mensagem, porque é a Bíblia, né? Nós estamos cantando a Bíblia para a pessoa e tal. Só que aí parece que ao soprar, isso vem com mais força. É desafiador, né? Mano, mas e aí acho que é um assunto que tem muitas abas, né? Muitas camadas. Mas uma coisa que eu penso, é interessante como isso também caminha muito dentro do que a gente tava falando da dopamina. Uhum. Deixa eu tentar construir o que eu tô pensando. Existem contextos e reuniões
aonde esse efeito da dopamina, ele tá muito presente. É aquele contexto onde tem muita informação no tempo de adoração. Tá. Muita coisa acontecendo, muita luz piscando. Eu vou colocar dessa forma, como se fosse um excesso de excelência. De estímulos e Tudo tal. é muito incrível, mano. Tudo é muito mega, muito produzido, muito... Vou dar uma expressão que às vezes vem na minha mente quando eu tô nos lugares assim. Parece um desperdício fechar o olho. De mano. tanta coisa legal que tem pra eu olhar. Pô, bicho, parece que... Eu vou fechar o olho agora. Olha, o designer que fez isso merece que eu fique olhando. Quando você se vê, mano, você tá, tipo eu no meu caso, eu tô olhando pensando, maluco, olha o timbre da caixa desse cara, velho. Aí de repente eu olho e falo, mano, que PA nítido, mano. Caraca, que clareza. E uma imagem no telão, e um efeito de luz, tudo muita coisa. E deixa eu abrir um parênteses. Eu não tô dizendo contra essas estruturas. Nós somos parte de uma igreja, mano, que Excelente. tem 60 anos de existência. O Senhor tem nos permitido frutificar e oferecer para os irmãos também um lugar bom deles estarem, congregarem. Mas o meu ponto é quando isso extrapola, vai pro excesso, e isso rouba o lugar daquilo que é vital na vida do cristão. Não é uma regra, eu falo com o Pedro às vezes sobre isso. Mas é interessante, às vezes, quando existe um excesso de estrutura, existe uma falta de essência. É como se uma coisa tentasse substituir a outra. suprir a outra. Entendi. E aí é onde eu vou chegar. É como se eu tivesse que usar uma roupa tão cara que eu tenho dúvida do meu valor, né? Mano. Ou eu, de alguma forma, não consigo lidar com... Ou saber aquilo que é mais genuíno, mais fundamental, mais fundo. Então, mais uma vez, não é uma regra, não é em tudo e não é em lugares que eu já passei. É só uma leitura mais ampla. Às vezes uma teologia rasa, mas uma estrutura de culto, maluco, só falta descer o cara num drone. Sacou? E aí o efeito na vida do cristão que tá ali nesse contexto é colocar para ele que tudo é muito. É essa dopamina. Então, quando você chega para ministrar nesse contexto, muito provavelmente ele também vai te colocar nesse lugar de um agente de dopamina. Então a sua música até falou com ele, mas é você, mano. Caraca, bicho. Isso ocupa um lugar desequilibrado. Onde eu quero chegar? De alguma forma, Douglas, eu vejo que tem contextos e lugares, reuniões, onde as coisas são mais equilibradas no sentido estético da coisa, no sentido da excelência. Há um equilíbrio. E há uma palavra sendo pregada também, sabe, com profundidade. Na nossa igreja local eu vejo muito isso. Então a gente não está tentando cobrir as coisas, nem tapar o sol com a peneira. E aí eu percebo que isso, de alguma forma, é pedagógico também, para que as pessoas não coloquem outras coisas no coração delas, outras coisas no lugar que é de Cristo, que pertence ao Senhor. E aqui no nosso contexto, e isso acontece lá também, eu sei, é como tem sido abençoador a reunião caseira, né? A célula, o pequeno grupo, aqui no nosso caso chama de DNA, porque é ali que os nossos corações são testados e que se torna a base da igreja ali, né? Domingo é um lugar de receber muitas visitas e eu acho maravilhoso que a excelência tem essa intencionalidade em tocar a cidade. Mas logo essa pessoa é levada para esses ambientes muito mais simples, né? Do apartamento, da casa de alguém, onde a palavra é compartilhada, aí é só um violão, não é o melhor músico, que é um dos irmãos ali que sabe algumas notas e tal. E aí, de repente, você se vê adorando naquele ambiente, sendo discipulado naquele ambiente. E tem sido interessante. A gente tem feito essa curva aqui para comunicar, continua fazendo excelente domingo, mas comunicar com a igreja. A base do que a gente está construindo é na casa. É na simplicidade da casa que tem que ser feita. Entendeu? Cara, é muito doido isso. Nós também temos um pequeno grupo lá em casa. Tá aqui o Matheus, ele
vai lá com a gente, ele e a Thay frequentam lá a nossa célula, que a gente tem ministrado por um tempo e tal, enfim. E eu lembro que quando eu e a Beca falamos de trazer a célula, Beca, minha esposa, existia no nosso coração essa intencionalidade. A gente precisa se conectar mais fundo na vida da igreja, servir mais os irmãos e deixarem eles verem também mais da vida real nossa. De que o Paulinho não é o cara que tá lá no domingo só, o cara que tá lá no domingo ministrando o culto. Então, bicho, a galera chega em casa, nossas crianças estão lá. Às vezes eu tô compartilhando a palavra, meu filho entra na sala, sei lá, bicho, me joga um negócio na cara, ou atrapalha, sacou? Essa coisa. Sim. Então, acho que o que a gente tá falando aqui, mano, é que talvez o Senhor quer nos ensinar a olhar para algumas coisas que apontam para uma simplicidade e uma essência do Evangelho. E que isso é terapêutico para o nosso coração. Sim. Se deixar, o nosso coração não quer ir, mano, para esse lugar da contemplação. Não é natural. Não quer parar, mano. É o nosso pecado. Não, mano. A gente não quer colocar os nossos sentidos no Senhor, muitas vezes. E essa é a palavra. Porque é no Senhor. Um cara faz 1 hora de meditação. Mas fala pra ele, agora você vai olhar pra quem manda. Você consegue ficar 1 hora no Grand Canyon, vendo a beleza. É a mesma coisa. Só que essa beleza manda em você. Mano. E aí a nossa carne, meu amigo. Ela grita. Ela grita. Todo mundo quer o Salvador. Mas quem quer o Salvador e Senhor? Que vai falar, não vai mais ser feita a sua vontade, vai ser feita a minha. Joga fora os seus sonhos. Entendeu? Esse é o grito da nossa alma, né? Essa é a sedução da serpente, né? Hoje de manhã eu compartilhei com a galera do School lá sobre um salmo que o Senhor tem falado muito ao meu coração, que é o 132. Quando o salmista diz, lembra-te, Senhor, das aflições de Davi. E aí é como se ele descrevesse a fala de Davi, né? Eu não darei descanso aos meus olhos, sono às minhas pálpebras, enquanto o Senhor não tiver um lugar para habitar. E é o mesmo Davi que escreve isso, é o Davi que diz, uma coisa eu peço, isso eu buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplá-lo, a sua bondade. Me parece que Davi, ele em algum momento foi cativado por isso. Ele foi cativado pela beleza do Senhor. E essa expressão que algumas versões diz, as aflições de Davi. O Senhor falou muito comigo no sentido de que não se trata de um mero desconforto. Porque, mano, um desconforto você dá conta até dele. Tipo, você tá com uma camiseta, com uma etiqueta te incomodando. Você fica ali... Mas você acha uma tesoura, você corta, ou você chega na sua casa, você troca. Mano, uma aflição, a sua vida não continua. E o que o Senhor tem me incomodado é no sentido de que, será que eu tô pronto para pedir esse tipo de oração? E chama minha atenção o fato do salmista enfatizar algo que aponta para um estilo de vida. Eu não darei descanso aos meus olhos, sono às minhas pálpebras. Me parece que ele está falando que existe algo que toma os nossos sentidos, que a gente não consegue mais continuar com a nossa vida e com as nossas coisas da forma como elas estavam. Isso toca no nosso conforto. Isso atinge em cheio o nosso comodismo. Isso me faz fazer o que você acabou de dizer, Douglas, parar e contemplar quem manda. Sentar diante do trono dele, me inclinando para o conselho de Deus e dizer, fala para mim, porque a minha vida não está continuando sem que você me fale. Essa aflição. Eu estou sendo tomado por algo que está fazendo eu ressignificar a maneira como eu educo os meus filhos, lido com o meu casamento, cuido do meu dinheiro,
projeto os meus sonhos, penso nas minhas férias. De alguma forma, o que você tá compartilhando, mano, eu acho que encontra esse lugar. Às vezes a gente não quer sentar aos pés do Senhor, a gente não quer pôr os nossos sentidos nele, porque talvez exista um risco nisso. A gente vai ser banhado de amor, perdoado, amado, mas talvez a gente também vai escutar algumas aflições. O Senhor pode repartir com a gente perspectivas ou expectativas do coração dele, que a gente vai perder o sono, que vai fazer com que a gente não dê descanso aos nossos olhos. E, cara, só que é uma beleza muito superior, né, Paulinho? Tipo assim... eu falei um podcast que viralizou tal, e é a mesma fala, e a fala do livro é: o que esses caras viram? Eu lembrei da sua oração na Cristo, mano. Quando você ora com Mas a Lei lá. porque você fala, o que Abraão viu? Quem é esse cara que ele almoçou? Entendeu? O que Jacó viu? Entendeu? O que Isaac viu? O que Davi viu? O que João viu? E é uma beleza que já é o pagamento de tudo. Porque no Discipulado começa com Contemplação, que é um livro que me inspirou muito para escrever esse aqui. Ele fala uma coisa muito forte. Ele fala assim... Não, perdão. Isso aí é no Larry Crabb, Chega de Regras. Ele fala assim, cara, pensa comigo. João tá na ilha de Patmos, exilado, idoso. Entendeu? Provavelmente dormindo no chão, colocando a cabeça numa pedra, passando frio, passando necessidade, fome. Meu amigo, Jesus aparece e não trouxe um travesseiro. Não trouxe um cobertor, não trouxe uma marmita, não trouxe um suco. Não encheu um colchão de ar. Não encheu um colchão de ar, não trouxe um carro, não teletransportou ele, deixou ele lá, provavelmente ele morreu lá. E o que ele está dizendo, meu amigo? Eu trouxe o que você precisa, a revelação de Cristo Jesus. Eu vou te premiar por ser um dos caras mais fiéis da história. O que eu vou te dar? Não era um travesseiro, não era primeira classe, não era aplausos. Não era um ministério. Não era um ministério, não foi. Ele tem e ele se dá. Eu vou deixar você ver. Mano. Como ninguém viu. Então, é a gente entender que, tipo assim, mano, é o prêmio dos prêmios, cara. É o prêmio dos prêmios. É vê-lo, né? Mano. Aí você é completamente vacinado. E aí eu falo que é o caminho pra gente vencer o pecado. Pô, eu preciso vencer o pecado, eu tô preso nesse pecado. Você precisa vê-lo. Mano. E tá fascinado por ele. E tá alimentado pelo que você tá vendo, a ponto de você não precisar mais ir pra outros lugares. Você não precisa ir pra aplausos, você não precisa ir pra grana, você não precisa ir pra pornografia, você não precisa ir pra o que for. Mano. É isso. É muito interessante. Mano. Eu concordo plenamente. E interessante, isso aponta muito para aquilo que eu creio também sobre o que é adoração, que é uma resposta àquilo que eu vejo. Às vezes uma comunidade, uma igreja que está cheia de dopamina, muito fascinada por aquilo que é estético e estrutural, isso também impede ela de responder, mano. Isso tá entupindo o sacerdócio dela. E, mais uma vez, não é uma regra, só tô falando aqui de excesso, tô falando de coisas que são... Quando é só isso, né? Tem o seu lugar, mas quando é só isso, aí a gente perdeu. Quando a gente sai do equilíbrio, perde esse ponto. Essas coisas pra mim é igual sobremesa. Cara, maravilhoso sobremesa. Mas come sobremesa de manhã, tarde, de noite. Pô, chega uma hora você vai morrer. Isso mata. Mano. Então é maravilhoso ou um veneno, né? Na medida errada, no lugar errado, né? Na quantidade errada. Cara, eu creio, Douglas, que essa é uma obra do Espírito. O Senhor tem dado um refrão pra gente lá em Londrina. E ele nasceu de um dia que eu tava lavando louça, mano. E eu tava orando exatamente por isso. Eu tava dizendo, Senhor, tem algo mais. Tem mais beleza. Revela, Senhor. Mostra quem você é pra gente.
E o Senhor começou a me falar sobre a obra do Espírito. E esse refrão é: dobra-nos, Espírito. Há uma beleza maior, uma recompensa melhor. E ela é Cristo. E eu tenho orado e percebido isso, mano. Que talvez esse lugar que a gente tá falando, de ter os nossos olhos fascinados, ele também começa quando a gente reconhece a nossa miséria. Sim. E a gente deixa o Espírito nos dobrar. E eu cada vez mais, mano, tenho olhado e clamado pro Senhor: me dobra. Me dobra, porque se depender de mim, muitas vezes, eu vou me fascinar com outras coisas, os meus olhos vão para outros lugares. Então, é esse doce aprisionamento. Exato. É o que a palavra diz: com laços de amor. Ele me atraiu. Eu estou preso a ele. Então, numa geração, por exemplo, onde a gente tem tanto estímulo, mano. É maluco, né? Pensar como a gente vive um tempo onde Mas tudo quer ganhar. tudo quer os seus olhos. É, mano. Tudo quer os seus olhos. O ativo mais importante e caro hoje são os seus olhos e a sua atenção. É, mano. E a impressão que eu tenho é que tudo, de alguma forma, quer fazer por você. Quer te impedir de exercer, entre aspas, a sua faculdade. Tava falando com o Pedro sobre inteligência artificial, né? E como é uma parada maluca. Tipo assim, você quer escrever um sermão. Você quer escrever um livro. Sim. Você quer compor uma música, você joga lá o que você quer e ele vai te dar pronto, mastigado. E vai ficar incrível. Vai ficar incrível. Mas o ponto é, isso te roubou É. de se pôr em um lugar de dizer: eu quero ver, eu quero fazer. Senhor, fala pra mim qual é a canção do seu coração. Deixa eu te contemplar na beleza da tua santidade. Porque o ponto, e aí, para mim é o seguinte: quando você vai fazer um trabalho na faculdade, trabalho na escola, você pode chegar lá no ChatGPT e fazer o trabalho. E vai sair pronto e melhor do que você faria. E aí você vai entregar. Só que o ponto que a professora vai falar é: o objetivo não era o trabalho. Entendeu? O resultado que a gente estava buscando não era esse papel bem escrito. Era o que ia ficar escrito em você. É, mano. Entendeu? Então, esse é o ponto, entendeu? Então, tipo, e é isso, né? Na nossa cultura das coisas estão começando a vir prontas. E para mim, até eu ministrei no MFI, né? A gente vai gerando um sistema de imaturidade. Por quê? Porque como vem tudo pronto, a gente vai ficando imaturo, porque a gente não tem oportunidade de amadurecer. Porque essa maturidade vem do desafio de não estar pronto, né? Sim. É de você chegar e falar: tá bagunçada a igreja, vamos arrumar junto aí? Entendeu? Mas aí quando chega um cara milionário e fala assim: não, vou ofertar aqui isso aqui e deixar pronto. Que bênção, mas deixou todo mundo infantil. Porque era melhor que viesse os 10 reais de cada um, às vezes, e cada um tivesse que ir lá e comprar sua cadeira na igreja, sabe? Aquelas paradas. Sim, e falar: poxa, eu faço parte disso aqui, eu pus um tijolo aqui também. Agregou valor, né? Não só preço, não só... Isso é muito doido. Mas que o Senhor nos dê graça de sair da frente. Tem um livro do Harold Walker: Sai da frente que eu quero ver Jesus. Ministro de louvor, sai da frente que eu quero ver Jesus. Cara, pregador, sai da frente que eu quero ver Jesus. Que é o ministério, e voltando para o nosso primeiro podcast, de João Batista, né? Exato, mano. Sai da frente. Ele chegou, sai da frente. Eu não me lembro quem foi que disse, mas tem uma frase que eu levo pra mim, assim, em relação à efetividade de um ministro de louvor. E o lugar mais alto que o ministro pode chegar liderando a adoração é quando ele se torna inútil. É quando a igreja não precisa mais dele para contemplar o Senhor. Então, essa é uma das coisas que eu tô atrás, mano. Muito bom. De me tornar inútil. Da igreja chegar ao ponto de se posicionar no sacerdócio dela, que é o nosso, de todos os santos. Que a gente não atrapalhe isso, que a gente não, sabe, não se perca nesses excessos que sufocam o sacerdócio das pessoas. E precisamos da obra do Espírito, os nossos olhos dele. Mano.
Obrigado, meu amigo. Valeu. Demais. Obrigado. Tamo Vamos junto. já marcar a terceira participação. Pô, os caras não aguentam mais. Obrigado mesmo por esse tempo maravilhoso. Que o Senhor continue agradeço. abençoando aí e te dando clareza, graça, mano. olhos para ver Amém. o que ele tá fazendo. Obrigado, cara. Sempre Bem. uma honra estar aqui com vocês. Privilégio. Obrigado mesmo. Tamo junto. Você que tá aqui com a gente, ó, pede aí Olhe para Jesus, tá disponível, eu vou deixar o link aqui na descrição para você pedir. E eu fiz de uma forma para você, principalmente, ler em grupo. Então, todo capítulo tem perguntas para discussão para você ler em grupo. Tenho certeza que vai te abençoar muito. Obrigado por você que ficou ouvindo, assistindo. Eu queria te fazer um pedido. Pega esse link, manda para uma galera aí. E também deixa um comentário aqui. E, claro, se inscreve no canal. Tudo que a gente faz aqui tem um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Exaltamos Cristo, a promessa encarnada, protagonista da história.